Olá, pessoal. Boa tarde, beleza pura? Todos me ouvem? Ó, estou vendo um monte de gente conversando aqui, todos me ouvem. Primeiro eu vou me apresentar, principalmente o pessoal de casa que está acompanhando essa transmissão ao vivo. Meu nome é Glauco Milhomem Baltar, estou diretor de tecnologia e operações na Quanta Previdência e estou lá há 4 anos e tentando reinventar a Previdência por lá. Tá? E o que a gente vai falar aqui é um pouco sobre isso. Mas antes eu queria dizer o seguinte, quem tiver alguma pergunta, por favor, abra o aplicativo e faz a pergunta pelo aplicativo e eu vou tentar responder aqui para quem postar lá as perguntinhas, tá bom? Bem, eu vou falar aqui de forma muito resumida, tá, pessoal? É um jabá, na verdade, que eu faço para um Masterclass que tem na Uniabrap. E são 2 Masterclass, na verdade. Um deles é canais digitais para relacionar, tá? E o outro é 3 horizontes de inovação, usando um framework da McKinsey que chama 3H, beleza? Então, a ideia aqui hoje é a gente entender, nesse curtíssimo espaço de tempo, que inovar, disruptar, não é por acaso, galera. A gente tem dito muito, né? É muita técnica. E essas coisas que a gente vai falar aqui, elas envolvem isso. Que técnicas usar, tá? Para desenvolver uma mentalidade para testar, experimentar e aprender coisas novas todo dia. É desejo de servir as pessoas, tá? A realizar propósitos. Isso está dentro do contexto, é vontade de resolver problemas reais. Porque muitas vezes a gente fica tentando resolver problema que não existe, né? A gente vai criando os problemas e deixa de olhar para os problemas reais dos nossos clientes participantes. É trabalho duro, né? Não há como inovar, não há como refazer as coisas, melhorar processos, etc, sem trabalho duro. Eu ainda não vi. É persistência. Muitas vezes o que você vai fazer, você vai precisar refazer, você vai precisar dar passos atrás e é assim que funcionam, né, em todos os lugares, em startup e em qualquer lugar. É desafio. E desafio é frio na barriga e não excesso de trabalho, tá, pessoal? A gente tem que fazer a coisa certa e, por isso, eu estou falando que é preciso ter técnica. A gente precisa fazer isso acontecer nas nossas entidades, tá? Então, eu vou começar falando dos 3 horizontes da inovação, 3H. Ela foi a base para uma revolução que a gente tem feito lá dentro da entidade que eu trabalho. E nesse Masterclass a gente fala em pormenor de como aplicar a teoria. E é um masterclass prático. Tá? Nós vamos ver a teoria e ver como é que aplica. Beleza? Então, ela é a base de agilidade de negócio. Nós vamos ter aqui no evento uma palestra, salvo engano, é na quinta-feira, amanhã, com o Parzianello, e ele fala muito sobre agilidade de negócios. E o 3H é a base da agilidade de negócios. Tá? Para quê? Para reforçar o negócio atual. Como é que a gente reinventa a nossa entidade para que ela se torne lean? E aí, fazendo uma conexão com a palestra da Elizabeth, economicidade, né, no mundo ágil, no mundo moderno, a gente pode traduzir isso como lean. Tá? Lean é fazer mais com menos, é trabalhar de forma enxuta, é usar Kaizen e uma série de outras técnicas e ferramentas, frameworks que nos permitem fazer mais com menos, é reinventar, é empacotar nosso produto. Estava conversando com a colega Nana sobre isso. A gente tem pouca flexibilidade de mudar nossos planos, mas a gente pode empacotar eles diferentes, concordam? Eu posso empacotar o meu plano de previdência de forma diferente para que as pessoas possam entender as vantagens que ele apresenta. É buscar a renovação do negócio atual. Então, nós temos visto muitos movimentos de entidades elaborando e disponibilizando, distribuindo os planos família, os RPCs, agora os corporativos. E nós estamos nessa mesma pegada e a gente tem feito um grande esforço de reempacotar as coisas e levar elas de um jeito diferente, ressignificando a Previdência. Tá? E não deixando de pensar em como será a nossa entidade lá no futuro. Isso tem a ver com negócios inovadores, tem a ver com o 3H, né, o moonshot, o que a gente vai ter lá na frente, ou que vai disruptar o nosso mercado, ou que nós vamos, né, disruptar lá na frente o mercado que a gente atua atualmente. É um modelo conceitual, tá, pessoal? Ele ajuda a gente a analisar, explorar e imaginar esses futuros
que a gente deseja alcançar. Tá? Esse daqui é o modelo que eu não precisei ir muito longe para destacar algumas iniciativas, né, que são os cases da Quanta, que nos permitiram sair de um estado atual, e eu já mostro um pouco do que esse estado atual nos entregou hoje, de um estado atual para um estado futuro desejado, e o que a gente fez para antecipar esse estado, de forma que eu pudesse, em algum momento, alavancar esse estado. Nós iniciamos lá na Quanta, 3 anos atrás, um movimento que era aceleração de negócio. E aí a conexão com a agilidade de negócio, beleza? E aí esse processo, ele visa transformar um pensamento linear num pensamento exponencial. Pensamento linear, ele tem muito a ver com recurso e resultado. Eu tenho um recurso. O que é o recurso? Um sistema, uma planilha, uma consultoria. Isso são recursos. Mas o que esse recurso entrega? O que esse recurso precisaria entregar? Uma capacidade. Tá? Então, uma competência, se você tem, mas não bota ela em prática, ela não é uma capacidade que você desenvolve. E o que a gente vê nesse curso, nesses cases, nesses exemplos, como é que você transforma uma competência, como é que você desenvolve um recurso, independente de como você está desenvolvendo, numa capacidade. Capacidade entrega resultado. E resultados que permitem a gente alavancar a nossa operação. Foi isso que nós aprendemos lá, né, nesses 3 anos de trabalho. Essa jornada, ela então visa trazer do estado presente para um estado desejado a empresa, a entidade, baseado em liderança, desenvolvimento de liderança, com estratégia, com um portfólio específico que faça sentido para aquilo que você traçou como estratégia e com base numa execução, exatamente como a Beth colocou aqui, usando o Scrum, usando entregas rápidas, etc, etc. Beleza, pessoal? O que esse framework, o que essas iniciativas entregaram para a Quanta? Tá? 156 mil participantes é o que a gente alcançou. Em 2019 nós tínhamos 65. Então isso é um crescimento exponencial. Tá? 156 mil, a gente embarca mais ou menos 3 mil participantes mês. Nos últimos 2 anos a gente tem embarcado 30 mil participantes. É o que a gente entrega. Saímos de 3 bi para 50 bi, para 5 bi. 50 bi é em 2023, tá, galera? 2024, né? Meu time está aqui, já entra em pânico, mas é essa a ideia. 5 bi. E para a gente esse 5 bi ele é muito significativo, porque vejam bem, a Quanta não tem contrapartida de patrocinadora. A Quanta cresce assim com a credibilidade que a gente tem e a crença das pessoas de que a grana dela vai resultar numa renda ali na frente, tá? Então é isso, é a crença das pessoas e elas podem ir e vir a qualquer momento, né? Claro, desde que atendam ali as questões regulamentares. E hoje já temos 36 bi em capital segurado. Tá? Então a gente protege mais de 70 mil famílias. Dos 156 mil participantes, nós temos entre 70 e 80 mil famílias que estão protegidas com as coberturas de risco que a gente terceiriza com uma seguradora. Então, o que a gente vai ver é como transformar a nossa entidade numa empresa multitrading. O que é multitrading, Glauco? São empresas que veem mais possibilidades além daquele único plano que ela tem. Então, empresas que podem pensar em, além de manter o negócio dela, cultivar mercados emergentes. A gente vai ver isso aos montes aqui. E existem vários mercados emergentes que a gente pode atuar, o corporativo, o família, o RPC, como eu já comentei aqui e que vocês já sabem. Para que a gente ali na frente esteja em condições de cultivar novas coisas, tá? Novos produtos de seguridade que podem surgir e a gente já precisa estar preparado para atuar nesses mercados, tá? Então, o que a gente vê nessa fala, né, um pouco mais detalhada lá no Masterclass como é que eu mudo a minha mentalidade de escassez. Eu tenho certeza que vocês aqui tomam decisões baseadas em relatórios de coisas que já aconteceram, não é? Mas como é que você pensa em abundância? Como é que você consegue olhar para fora e ver se aquilo que está sendo entregue faz sentido ou não? Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Isso tem a ver com cultura analítica, tá? Tem a ver com mudança da empresa pensar em propósito, pensar em rede, pensar em empoderamento, tá? Em experimentação e não sofrer com a experimentação. Porque muitas vezes a experimentação ela dá ruim.
sabe? Você faz uma coisa, espera que vai dar certo e não dá. Isso é a coisa mais natural. Quando você faz um bolo em casa, às vezes, se tu vacilar na receita ou quiser inventar, não vai dar ruim, pode dar muito bom, mas tem uma chance de dar ruim, é a mesma coisa. Então, a gente aprende como é que a gente cria esse ambiente de experimentação, tá? E com transparência, onde todo mundo sabe onde é que a gente pode chegar, né? Tanto nas condições boas, ruins, tanto no acerto quanto no erro, tá bom? Foi mais ou menos isso que a gente viveu e é isso que a gente tem para compartilhar e sempre baseado, né, num framework, numa técnica. A gente estudou muito para poder chegar nesse ponto e chegar num ponto em que a gente consegue vir aqui no palco, ir lá para o Masterclass e compartilhar com as pessoas que querem também ver como é que elas podem vencer os problemas que são comuns em todas as entidades. E aí a gente vê um pouco dos pilares de crescimento, a gente fala um pouco sobre growth, a gente fala um pouco sobre discovery. Discovery tem a ver com o 3H, o moonshot, né? Uma coisa que, com base no meu músculo que eu vou criando, com base na minha experimentação, no meu aprendizado, eu consigo pensar em coisas que eu não penso hoje, porque eu estou focado só na areia movediça, né? Nos trabalhos e nos problemas e nos relatórios que eu tenho que entregar, no relatório da Previc, não sei o quê, fechamento de balancete, e deixo de olhar para esse moonshot. Então, a gente fala sobre pilares de crescimento, Lean, Discovery e Growth. A gente fala um pouco dos sonhadores, os caras que pensaram um pouco fora da caixa e se deram bem, né? Qual é a coisa comum que existe entre essas pessoas? Que estão sendo ousadas, que estão pensando um futuro desejado, que parece hoje uma coisa louca, mas que, se tu olha ali na frente, passa a ser uma coisa que faz sentido. Novos modelos de governança. Vou fazer uma pergunta para quem está aqui, quem está em casa também pode responder. Quantos de vocês aqui, ou das entidades que vocês representam, tem modelo de gestão escrito? Modelo de gestão. Se eu chegar lá na entidade de vocês e disser assim, olha, como é que você contrata pessoas, como é que você conversa com as pessoas, como é que você define os seus indicadores, como é que você acompanha os seus indicadores, como é que você, sei lá, etc, etc, etc. Quantas das entidades aqui? Eu vi duas aqui, BB Previdência, já trabalhei, Postale, já trabalhei, quanta tem? Quem mais? Tem ali também, Valia, bacana. Eu não vou saber todo mundo aqui, a Beth levantou, sei que ela é da Valia, então eu não consigo dizer, mas isso é uma coisa legal, isso é uma coisa que tem que ter. Tá? Modelo de gestão, e a gente fala um pouco sobre isso, e cultura. Quantos aqui tem cultura escrita? Cultura escrita. Levanta a mão aí, Thiago. Pô, me ajuda? Tá lá, uma entidade aqui, graças a Deus. Duas, cultura escrita. Porque do contrário, pessoal, se você não disser qual é a cultura que você quer, para executar o teu modelo de gestão, qual é a cultura que vai reinar? É a cultura do corredor, é a cultura que fala mal do diretor, do conselheiro, do gerente, é a cultura que vai contaminando as coisas e você não consegue alcançar seus resultados. Então, cultura tem que ser escrita. E a gente escreveu, e é uma cultura boa, moderna, né, que reconhecem os profissionais. Tá? Então, a gente aprende a olhar os sinais de metaverso, sinais de coisas que vêm pela frente e que podem realmente acabar se conectando com o nosso negócio e colocar a gente ou no débito ou na vantagem, na vanguarda. Quando alguém faz alguma coisa que ela pega, isso vira débito para vocês, para a gente. Sempre que alguém faz alguma coisa que dá certo, isso vira débito para a gente, ou seja, eu tenho que fazer também. Então, tem empresas que estão sempre correndo atrás do rabo. Tem empresas que estão sempre no débito. Como é que você faz para entender sinal e ver que sinais desses vão fazer sentido para que você esteja na vanguarda? 2 passos à frente. Não precisa nem 3, 2. Para que o que você está fazendo, o teu dia a dia, ele tenha significado. Não seja um dia a dia de débito. Débito, você está sempre no débito. Beleza? Cultura de tentáculos tem a ver com transversalidade, como é que eu faço uma transversalidade em processo, em time, em produto. E a regra 70-20-10, que é eu tenho que fazer o débito, eu tenho que melhorar e eu tenho que evoluir. É mais ou menos o que diz essa técnica. Então, isso é 3H, é um masterclassinho de 3 horas, a gente passa um dia inteiro fazendo essas provocações assim, e dando exemplos e cases de coisas que deram certo e coisas que não deram certo também. E canais digitais para relacionar, também conectado com 3H, com agilidade de negócios, onde a gente começou a desenvolver solução, aplicativo. Hoje a entidade que eu trabalho é uma empresa de TI.
a gente investe muito pesado em TI, porque a gente viu que quem mais entende a necessidade e o problema do meu cliente somos nós. Então, ninguém vai poder fazer isso melhor que a gente. Então, a gente resolveu protagonizar esse desenvolvimento. Mas tem coisa que a gente terceiriza também. E não tem nada nem certo nem errado aqui. Tá? O fato é, coisas que a gente fala dentro desse Masterclass se tu vai terceirizar, cobre isso, isso, isso. Se tu vai protagonizar, faça isso, isso, isso. É o que a gente trata aqui, não tem certo, como eu falei, nem errado, mas tudo começa com um desejo. Esse era o nosso desejo, tá? Era o desejo de ter funcionalidades amáveis, experiências encantadoras para as pessoas, que é o que ela busca em outras soluções, Nubanks, Interes e blá, blá, blá. Autonomia digital de ponta a ponta, eficiência operacional e redução de custos. Pessoal, alguém tira uma foto minha só para botar no meu Instagram? Senão eu fico sem... Porque senão eu fico... Todas as fotos eu vou fazer com a boca aberta, não sei o quê. Eu lembrei disso agora. Obrigado. Autonomia digital... E podem, quem quiser postar e marcar lá, eu também agradeço. Eficiência operacional e redução de custos, geração de negócio a qualquer tempo. Nós tínhamos uma demanda grande e crescente de pessoas que queriam contratar proteção na madrugada. Eu dou sempre esse exemplo, porque esse exemplo é ótimo. Tinha lá um cara, 2 da manhã, a gente tem, nos nossos canais, a gente tem auditoria para tudo. A gente sabe quando, que horas as pessoas estão clicando e tal. E teve um cara lá que 2 da manhã queria contratar uma cobertura de morte. Aí a gente brinca que esse cara com certeza saiu de uma festa e fugiu de bala perdida, ou quase capotou o carro, ou sei lá, deu ruim para esse cara e ele pensou, nunca mais eu vou passar esse medo de deixar a minha família desprotegida. E aí a gente colocou lá a contratação dentro do nosso app e hoje as pessoas podem fazer isso a qualquer momento. Tá? Então é isso que a gente queria alcançar e interações instantâneas e multicanal. Tá? Isso é uma coisa super importante. Que hoje a gente não viabiliza. Eu vi o pessoal do time de relacionamento lá da Quanta comemorar essa semana que eles receberam uma demanda pelo bot, o robozinho estava falando lá com o participante pediu para ser atendido por um participante e nós em 40 minutos, 38 minutos, sei lá, entramos em contato com ele. Então o pessoal estava comemorando esse transbordo e também é uma conquista nossa. Adote uma cultura de produto. Produto é igual a processo, tá, pessoal? Um produto pode ser um produto de empréstimo, um produto de cobertura, proteção familiar. Isso é produto. Se você encara isso como produto e não como processo, tudo muda. Porque produto tem versão. Todo ano você não tem um iPhone, blá. Todo ano não tem um carro na versão X. Então, se você encara o teu processo como produto, todo ano aquele produto tem que ter uma versão nova. Tá? E não como disciplina. Às vezes a gente trata o produto como disciplina, ou como processo é disciplina. Um processo que é tocado pela contabilidade. Um processo que é tocado pelo atuarial. E não tem que ser assim. E produto, você está falando de equipes multidisciplinares. Times que trabalham para desenvolver uma coisa específica. Empréstimo, investimento, benefício, instituto e por aí vai. Tá? Transforme competência em capacidade. Já falei aqui. Não basta você fazer um curso lá sobre soft skills e não sei o quê e não praticar a empatia. A capacidade está na empatia. O fato de você ser empático com uma pessoa, entender um problema, quer dizer que você teve a competência. Né? Você foi preparado para desenvolver uma coisa e você desenvolveu. Pronto, se você é empático, você está sendo capaz de botar em prática uma competência adquirida, beleza? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também. E aí nós chegamos nesse ponto. Então, isso daqui é o que a gente ousava, né? Um aplicativo que fosse inteligente, que despertasse gatilhos mentais nas pessoas, o verde, o vermelho, tudo isso daí tem uma lógica para estar aí. Né? Sensação, o tempo todo a gente desperta a sensação. Quando você pergunta, quando você dá um vermelhão na tela, um amarelo, ou quando você faz um discurso, no momento que ele não espera que você faça aquele discurso, etc, etc. E sempre decisões em poucos cliques, era o que a gente visava alcançar. Assim, a gente conseguiu conquistar uma cadência. Quando eu falei que a gente se tornou uma empresa de tecnologia, porque no mundo atual as empresas têm que ser um pouco de tecnologia, a gente conseguiu conquistar a cadência. Em 2021, a gente entregou mais de 50 iniciativas de inovação, melhoria, débito, etc, etc. Continuamos nessa pegada. Hoje, a gente faz com o cliente.
Muita gente diz assim, ah, faz com o cliente, ouve o cliente, mas isso é balela para a maior parte das empresas. Pouca gente faz. Né? Eu mesmo consumo muitos produtos e vejo que poucas pessoas fazem. Né? Dá para fazer sem ouvir o cliente, como né, os grandes mestres, Steve Jobs, que ele vai lá e cria uma necessidade específica, ele cria a demanda para o cliente. Mas é possível fazer as coisas com os clientes. Então, quando a gente, em toda a funcionalidade, pergunta o que o cara achou, a gente vai ter aqui a possibilidade dele dizer que não gostou. E a gente tem um monte de gente que diz que odiou, que não sei o quê, blá, blá, blá. E essas são as fontes que a gente mais usa. Essas são as fontes que mais nos tiram da nossa zona de conforto. Isso daqui tem a ver com o 70-20-10. Então, o 20 é exatamente melhoria. E ela vem de onde? Ela vem do que as pessoas estão me dizendo. Isso é fazer com o cliente. Então, vocês vão aprender como abrir uma porta de comunicação, né, de relacionamento com os clientes. Beleza? Então, essa é a lógica. Esse eu acho que é o ponto mais importante dessa falinha ali de 3 horas que a gente vai fazer. E a gente não precisa reinventar a roda. Né? Quando eu falei ali de multicanal, a gente usa um multicanal, um omnichannel, de uma fornecedora de mercado. Só que a gente integrou ela dentro dos nossos canais. Então, isso daqui foi algo que a gente buscou no mercado, estava pronto. E aí a gente, né, pensando em vanguarda, aqui são só alguns exemplos, eu trouxe 2. O pessoal disse que eu não posso me mover de lado, mas eu estou aqui já no lugar certo. Aqui era uma coisa que a gente fez, que era o seguinte, a gente viu que a gente estava desenvolvendo a nossa plataforma e, hoje em dia, um atendente, quando está atendendo as pessoas, imagina, nós temos 156 mil pessoas para atender e temos... Quantas pessoas no receptivo, Van, tu sabe dizer? Nós temos 5 pessoas para atender 156 mil participantes. Nós atendemos 232 mil pessoas, ou melhor, demandas, né? As pessoas fazem mais de uma demanda, 232 mil demandas, e a maior parte delas a pessoa faz sozinho, óbvio, mas muitas delas são feitas pelos atendentes, e a gente criou uma coisa dentro do nosso canal que era multi-atendimento, porque muitos dos atendimentos são feitos pelo WhatsApp, por exemplo, e no WhatsApp não tem uma fala contínua. Tu começa a atender aqui, eu comecei a atender a Cássia, aí atendi a Beth, aí fui atender a Vanessa, aí a Ana me chamou e eu vou enfileirando. Quando alguém me responde, eu vou lá e só troco. Porque a coisa mais chata do mundo é quando você liga para um lugar ou faz uma demanda e a pessoa diz assim, ah, eu vou acessar teu cadastro. Aí isso é um inferno na vida das pessoas. Eu fico puto, fico doido. Quando alguém diz isso, eu já desligo logo. Aí eu busco um canal que é por chat, que eu sei que eu vou responder na hora que eu puder. Eu fazendo 50 mil coisas ao mesmo tempo, imagino que vocês também, e tu responde a hora que tu pode. A gente pensou nisso, a gente estava fugindo de um débito, a gente pensou 3 passos à frente, tá? Então, esse é um exemplo, multi-atendimento, e aqui era um outro débito. Pô, a gente quer roubar o 1 trilhão de reais que está na Previdência Aberta. Nós queremos, é um sonho nosso. 1 trilhão, a gente quer roubar, então a gente quer ser bom em portabilidade. E aí a gente criou o nosso próprio comparador. Aqui, a gente compara o nosso plano, ou os nossos perfis de investimento, com qualquer coisa ruim que exista no mercado. Boa também. E aí ele, né, na hora que eu cliquei ali naquela opçãozinha, ele foi lá e buscou tudo que está na CVM. Tá? Então, buscou tudo que está na CVM, o cara diz o quanto ele tem aqui, e aí eu jogo isso dentro de um gráfico comparativo, comparando os últimos, numa janela aqui, sei lá, os últimos 5 anos, ele mostra qual foi a performance de um e de outro, 1, 2 e 3 anos, compara índice de Sharpe, compara volatilidade, blá, 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 explode a carteira para saber o que tem lá, o que tem aqui, e ainda diz quais são as diferenças do fundo que eu estou comparando, ou do plano de previdência aberto que eu estou comparando, tá? E dizendo que um tem fins lucrativos, o outro não tem, esse paga renda em 12 vezes, esse paga assim, assado, e ele vai comparando um monte de coisas. Eu vou só dar uma parada que acho que eu estou infartando, estou falando muito rápido. É para bater o tempo aqui, tá, pessoal? Bem, é isso. Isso daqui era uma outra coisa também, né, que nos botaria um pouco à frente, 2 passos à frente, porque é uma coisa que é muito importante para o nosso balcão de vendas, tá, pessoal? Então, a gente, o que é mais certo, nesse processo, não tem entrega perfeita. Nas que a gente entregou ali, pessoal, meu time está aqui, não tem, é tiro, porrada e bomba, é o que a gente mais fala, é tiro, porrada e bomba, bota alguma coisa no ar, tiro, porrada e bomba, reclamação, né? A Sandrinha que está aqui já cobrou um monte da gente, mas é isso, eu tava de férias, aí vi essa moça andando com esse menino, eu que tirei essa foto. Cara, ela entregou, não entregou? Não está feito?
Tá feito, olha lá, ó. Baixo conforto, mas tá feito. Aí tem o bem feito, tá lá, médio conforto, bonitão, tu vai lá, compra a cadeirinha, né, capacete, escambau, e tem o conforto máximo, que é o perfeito. Galera, não pensem que vocês vão entregar aquilo ali de cara, ó. Não pensem, só se vocês são fodásticos, estiver olhando aqui para as entidades mais tops da galáxia, mas não existe isso daí. Geralmente tu entrega isso daqui e vai avançando, mas tu precisa entender, teu time, você executivo, precisa entender que tudo começa aqui, ó, tá? E se entregar aqui já tá bom, porque no final das contas essa criança tá se divertindo, né? Ela tá alcançando ali o resultado. Aqui é um outro exemplo. Nós tínhamos uma funcionalidade que ela estava feita, tá? Ela passou para bem feito e nós tínhamos um alvo ali na frente que é o que nós queríamos ser. Ali é o aplicativo da Clear. Tá? Então aqui a gente entregava a rentabilidade, se vocês forem ver, uma rentabilidadezinha bem safada ali, safada no sentido de apresentação, que nossa rentabilidade é das melhores, mas ali, ó, tá vendo? É uma listinha, mês, tal. Aí nós entregamos essa daqui. Comparativo com não sei o que, explodir uma carteira, botamos no gráfico diário, tu entra lá, 2 dias de defasagem, tu já vê o gráficozão pinando para cima, quase batendo na nuvem. Mas a gente ainda quer outras coisas aqui, né? Quer que o gráfico fique de não sei o que, landscape, pá, que tu consiga compartilhar com as pessoas e tal. Então é isso que a gente quer alcançar ali na frente, tá? E aí a gente fala também de times multidisciplinares, usando Scrum, usando Ágil, tá? Como a Beth já falou aqui, eu adorei a fala dela de uma contadora, né, reconhecendo que existem outros modelos de trabalho, como a agilidade de negócios, que a gente usa muito. Tá? A gente fala de backlog, roadmap, isso daqui é lista de pendência, mas a gente tem que tratar assim, porque existe técnica para você elaborar uma lista de pendências, e aí isso é um backlog. Tá? E o que você faz no TRI, a gente chama de roadmap. A gente ajuda vocês a entender o que é além de um MVP, né, que é o mínimo produto viável, um MLP, que é um produto mínimo amável. Tá? Você tentar escalar dessa coisa muito mal feita para... Tá, isso daqui ó, já dá para você perseguir coisas amáveis. Tá? Funcionalidades amáveis e produtos amáveis, métricas de canais lineares e exponenciais e... Nada disso que a gente está falando hoje, ou nenhuma empresa hoje consegue surfar no mercado sem ter um bom barramento de APIs. Tá? Ninguém, isso daqui é uma coisa que a gente fala muito, ninguém. Se você não tem, teu fornecedor tem que ter. É simples assim. E se não tem, tu tá num débito grandão. Grandão. Galera, eu acho que eu vou me despedindo aqui, né, com essa frase final. Não ache. Tempo de achismo acabou. Tempo de achismo acabou. Não ache. Tenha certeza. Estude, pesquise, teste. É simples assim. Tá? Então, faça acontecer agora. Né? A partir de amanhã vocês já podem provocar aí o time de vocês. Quem vos fala é Glauco, tá aí. Minhas redes. Não esqueçam de postar aquela fotinha no Instagram. Ou no LinkedIn também. Ajuda. Obrigado, eu estou à disposição. Deixa eu ver se tem dúvidas aqui? Temos. Se tiver alguma dúvida aqui também, pessoal, basta levantar a mão aí, tá? Pergunta: como você visualiza essas mudanças para os assistidos em função da exclusão dessas pessoas na cultura tecnológica? Eu acho até que já foi mais difícil, sabe? Depois da pandemia, a gente, né, teve uma inclusão gigantesca aí de pessoas, e aí foram, né, de todas as idades nesse sistema. A gente aqui sempre aposta no canal digital, tá? Mas a gente está, inclusive, eu já vou fazer um convite, na sexta-feira a gente vai ter às 12 horas uma apresentação que chama Do Robô ao Humano, tá? Que vai ser feito pela Vanessa e a Janaína, que são gerentes de operações e relacionamento da Quanta, e elas vão mostrar exatamente isso, tá? Que é possível você ter o canal para ele converter mais iniciativas, demandas, para que você até possa atuar humanamente. Então a gente precisa do canal, precisa da solução, mas você está ali à disposição para atendê-lo humanamente. Essa é a lógica, tá? Então eu acho que, independente de se a pessoa é nativa digital ou ela é
um assistido que tem pouca experiência, a gente consegue viabilizar, tá? A gente consegue viabilizar o atendimento dela num canal que faça sentido, tá? Porque daí você pode ser, inclusive, não digo porta-voz, mas você pode ser a ponte daquela pessoa que não tinha contato com aquela ferramenta e passar a ter, né? É muito mais simples você fazer um discurso, olha, isso está disponível no aplicativo, faça isso, 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 do que você não ter esse discurso para fazer. Eu penso assim, tá? Espero que tenha respondido a pergunta. Como você visualiza essas mudanças? Tá, é a mesma pergunta aqui, era uma só. Então é isso, tá, pessoal? Nós temos aqui nessas iniciativas, que eu posso usar o case da Quanta, é que existem experiências específicas construídas dentro dos nossos canais para os assistidos. Os assistidos, eles não têm as mesmas funcionalidades dos ativos. O assistido, ele tem um velocímetro que acompanha o saldo de contas dele, ele tem a possibilidade de fazer um aporte, ele tem letras grandes, ele tem um discurso diferente para falar sobre proteção familiar e uma série de outras pequenas coisas que a gente foi adaptando para esse público específico. Tá? Pessoal, era isso. Obrigado por esse tempo. Valeu demais. Isso aí. Estou à disposição aí para a gente tomar um café.